Fala rapaziada, tudo na paz? Galera, hoje eu vou falar sobre um tema bastante requisitado nos comentários do YouTube. Qual pool está rendendo mais e como escolher a melhor pool para você utilizar? Eu vou colocar as minhas considerações e opinião pessoal com base nos fatos, tá pessoal? Antes de você escolher uma pool, é interessante você conhecer o seu propósito inicial, ou seja, você vai querer holdar essas criptomoedas, você vai querer vender para realizar o lucro, e isso é importante vocês decidirem. O seu poder de mineração, o poder do seu maquinário. Então, por exemplo, eu tenho uma RTX 3070 fazendo 60 MHz por segundo. Com esse poder computacional, eu faria em média de 0,0015 ETH por dia, segundo o Ottomine. Aí já temos que levar alguns fatores em consideração, porque muitas pools exigem um pagamento mínimo, por exemplo, de 0,01 ETH, ou seja, eu levaria em média de 7 dias para receber. Isso considerando que eu deixo o computador ligado 24 horas por dia durante 7 dias. Agora, se você é um gamer que utiliza o seu computador ali durante a maior parte do dia e deixa, por exemplo, 8 horas por dia minerando, você faria 0,0005 ETH por dia, o que levaria em média de 20 dias para receber, ou seja, é um período mais longo. Talvez para o gamer, minha opinião, tá galera? A NiceHash ou a Binance não seria de todo mal, pois elas pagam diariamente apesar de ter mais taxas. A Binance, eu fiz um comparativo dela com a Ethermine. Ela basicamente rendeu de 1 a 2% na rentabilidade diária, a menos que a Ethermine. Eu vou deixar o link desse comparativo na descrição. E a NiceHash é famosa por ter taxas altas, contudo sua facilidade de instalar, a facilidade de utilizar, um layout fácil, agradável, principalmente para quem está ingressando agora na mineração, é bem interessante, né? Porque basicamente vai ser um plug and play. Tu vai clicar um botão e vai começar a minerar. Tanto na NiceHash quanto na Binance, o pagamento é diário, o que cativa muito quem tem um hash rate mais modesto. Até porque você resgatando de forma mais recorrente o valor minerado, você poderá aproveitar as altas para vender, as baixas para comprar, fazer os trades, né, ao invés de esperar dias e dias para receber. Agora, para quem detém um hash rate mais generoso ou até o tempo para receber ali seu pagamento na criptomoeda escolhida não vai importar, talvez é interessante pegar uma pool com uma rentabilidade, né, maior, mesmo que o pagamento mínimo seja maior. Então vamos olhar aqui no Mining Pool Stats. Aqui nós temos diversas pools e eu vou dar ênfase àquelas mais conhecidas, né, e algumas que eu já utilizei mesmo que brevemente. Então, Spark Pool, a taxa dela é 1% no método de pagamento PPS+. Eu fiz um vídeo sobre as metodologias de pagamento das pools e eu vou deixar o link aí na descrição. O pagamento mínimo da Spark Pool é 0,1 ETH diário e no 28º dia de cada mês será pago o balanço que ainda está pendente. E ela distribui o MEV. O MEV são aquelas taxas internas utilizadas, né, para transacionar, alocar as transações dentro de um bloco. Inclusive aqui no site do Mining Pool Stats, eles conseguem simular quanto você ganharia em dólares a cada 100 MHz por segundo. Lembrando que é uma calculadora estimativa, viu pessoal? Ela pode variar e bastante. Hoje a Spark Pool detém a maior quantidade de hash rate da rede do Ethereum, 150 terahashes. Quanto ao ping, o melhor servidor que ficou para mim foi o servidor da Europa, dando ali em média de 218 milissegundos. E já adianto, né, pessoal, o ping ele varia de lugar para lugar, de região para região. Normalmente o pessoal fala aí nos comentários que o ping para eles da Spark Pool está entre 160 a 200 ms. Para mim aqui deu 218 ms. É uma excelente pool, ela é estável e hoje é a maior que tem no mercado. O ping dela, no meu caso, ele é um pouquinho alto, então para mim vai dar um pouquinho mais da Stealth Share do que o normal. E para usar precisa se cadastrar. Lembrando que ela também possui um aplicativo que você pode estar instalando no seu celular para monitorar o andamento da sua mineração. Ethermine, taxa de 1% metodologia de pagamento PPLNS. Ela distribui o seu MEV e com as novas diretrizes de pagamento, o pagamento mínimo dela será 0,005 ETH diário, desde que esteja utilizando a carteira MetaMask. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso e vou deixar o link na descrição. Caso você não esteja com a MetaMask linkada na Ethermine, conforme as novas diretrizes de pagamento, ela vai pagar 0,1 ETH diariamente e 0,01 ETH no dia 28 de cada mês. O ping para mim ficou em média ali de 150 ms utilizando o servidor da Yuza. Essa pool
foi a que deu toda a imersão que eu tenho hoje no mundo das criptomoedas. Ela foi a pioneira, foi a primeira pool que eu comecei a minerar. Então, desde janeiro de 2017 até fevereiro de 2021, eu utilizava a Ethermine e eu não tenho que reclamar quanto à estabilidade dela. É uma pool bem sólida no mercado. Talvez não seja uma pool que permita você apostar em recompensas altas por bloco, devido à grande quantidade de mineradores que ela detém. Então, a divisão de shares vai ser entre mais pessoas. Contudo, com certeza é uma excelente escolha aí para a mineração. F2 Pool. Esta taxa é um pouquinho mais modesta, né? 2% no método PPS+. Ela distribui o MEV e o pagamento mínimo dela é 0,1 ETH diário. O ping, no meu caso, ficou um pouquinho alto, deu 308 ms no melhor servidor. Eu busquei em todos os servidores ali para eu identificar o melhor ping e este foi o menor. Então, na minha realidade atual, daria uma quantidade significativa de Stelle Share. E para usar, precisa se cadastrar. Lembrando que ela também possui um aplicativo que você pode estar instalando no seu celular para monitorar o andamento da sua mineração. Hive on Pool. Galera, essa aqui é a pool oficial do sistema HiveOS. Ela não cobra taxa, tá? Não existe a taxa da pool. Ela distribui o MEV e o pagamento mínimo dela é 0,1 ETH diário no método de pagamento PPS+. O interessante da HiveOn é que ela já aproveita a própria plataforma do sistema operacional onde o HiveOS está integrado, né? Que no caso seria no Linux. E se você tiver até 4 mineradoras utilizando a pool da HiveOn, você não vai pagar nada pelo seu uso. E se você tiver apenas um minerador em qualquer outra pool, independente de ser HiveOn ou não, você não pagará nada. O meu ping nela variou entre 200 e 300 ms. Ressalto que pode ser a minha internet, então cabe um teste individual de cada um de vocês aí para buscar o melhor ping. Lembrando que ela tem uma coisa muito interessante, ela retorna parte das ações obsoletas, dos Stelle Shares, né? Antigamente era 50% das ações obsoletas, hoje mudou, é apenas 5%. Ela também possui um aplicativo para controle e monitoramento aí do andamento da sua mineração. E para usar precisa se cadastrar. Two Miners, taxa de 1%, distribui o MEV e o pagamento mínimo é 0,05 ETH diário. O ping dela é aceitável, 178 ms. Inclusive tem muitos inscritos aí que utilizam ela e falam muito bem. Binance, a taxa de 0,5%, metodologia de pagamento PPS+, ela não informa se distribui o MEV, então eu vou considerar que não distribua, e o ponto forte dela é que o pagamento é diário. Ela fecha para liquidação às 21 horas da noite e ela começa a pagar das 23 horas até às 7 horas da manhã do outro dia. Então, na minha visão, quem detém um hash rate mais modesto seria interessante. Contudo, tem algumas considerações a fazer. O ping dela é extremamente alto, passa dos 400 ms e às vezes dá uns picos loucos que vai até 800 a 1000 ms. Por conta disso, ela tem muitos Stelle Shares. Como eu falei no início do vídeo, eu fiz um comparativo dela com a Ethermine e diariamente ela tinha uma rentabilidade de 1 a 2% menos do que a Ethermine. Eu recomendo ela como uma pool de backup, visto que o pagamento dela é diário e não tem um valor mínimo, viu pessoal? Ela vai pagar lá o que tu minerar. Se tu minerar 0,00001 ETH, ela vai pagar. Lembrando que ela também possui um aplicativo que você pode estar instalando no seu celular para monitorar o andamento da sua mineração. E fora que você pode desfrutar das plataformas ali de investimentos e aplicações ali da própria Binance, porque tudo vai estar já centralizado nela. Exilme, taxa de 1% PPS+, ela distribui o MEV e o pagamento mínimo dela é de 0,05 ETH diário. A vantagem é que com ela a gente minera tanto Ethereum e Zilliqa de forma simultânea, sendo que o pagamento mínimo de Zilliqa é 30 ZIL. É uma forma de aproveitar o tempo ocioso da sua máquina. Contudo, os blocos dela não são tão rentáveis ali que nem informa no site, que chega a ter uma rentabilidade de 15% a mais. Eu minerei um tempo nela e logo depois eu migrei novamente para a Flexpool. E eu, sinceramente, eu não vi uma diferença tão significativa aí que chegasse a 15% de diferença. O ping dela ficou em 172 ms, né? É bem parelho ali, por exemplo, com a Ethermine. Flexpool, taxa de 0,5%, PPLNS, ela distribui o MEV e o pagamento mínimo dela é de 0,01 ETH. E sempre que você atingir este valor, você será pago, se a taxa tiver a mercado. Agora, se vocês quiserem gastar menos, vocês podem configurar a taxa de gás que vocês estão dispostos a pagar para realizar essa transferência da pool para a sua wallet final.
O que mais chama atenção na Flexpool é o seu ping e por ter um servidor brasileiro. O ping da Flexpool aí fica em torno de 33 ms. A quantidade da Stealth Share ali não chega nem a 1%, às vezes é 0,5%, 0,40%. É uma pool excelente, ela é estável e ela tem um diferencial muito grande que é o seu suporte. O melhor suporte que eu vi até hoje, pelo menos nas pools estrangeiras. Cruz Pool, taxa de 1% PPS+. Ela não informa se distribui o MEV, o pagamento mínimo é 0,01 ETH. Diário é um pagamento aceitável, visto que as grandes pools aí, né, elas chegam a beirar 0,05 a 0,1 ETH como pagamento mínimo. A média do ping no servidor da USA ficou 188 ms. Ela não detém um grande hash rate da rede, né, gira em torno ali de 680 GHz por segundo. Contudo, muitos inscritos aí vêm falando que é uma pool interessante. Eu particularmente nunca utilizei ela. Crazy Pool, taxa de 1% de PPLNS. Ela distribui o MEV e o pagamento mínimo é 0,01 ETH. Os pagamentos ocorrem diariamente a cada 10 minutos. Inclusive, você pode setar nela qual o valor está disposto a pagar na taxa de transferência. Principalmente para quem quer receber de forma mais frequente. E galera, uma coisa que a Crazy Pool tem, que poucas pools têm, é servidor brasileiro. O ping dela gira em torno de 32 ms. Então, para quem estiver utilizando ela, vai ter uma quantidade aí bem reduzida de Stealth Share. E detalhe, ela também paga parte das ações obsoletas, viu? Das pools mais comentadas que o pessoal utiliza aí para minerar são essas. Vou mostrar para vocês um site que foi recomendação inclusive de um amigo, né? E também do chat da Flexpool, o ETH Mining Pools. Então, pessoal, este é o site ETH Mining Pools. Segundo eles, o objetivo é analisar e calcular o quão eficientes são as pools de mineração com base em sua capacidade de achar e preencher os blocos e também aproveitar o MEV. Logo na parte superior do site, temos algumas considerações dos seus desenvolvedores quanto às pools. Essas informações elas são atualizadas diariamente, pois eles aferem essas informações sempre com base na semana que passou. Lembrando que o desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Mas nós levaremos em consideração aqui do dia 23 de maio até o dia 30 de maio. E o que nós iremos focar é a média da recompensa por bloco minerado. Então aqui nós temos diversas pools e algumas informações delas. Inclusive eu posso clicar e adicionar mais informações se eu achar interessante. Mas eu vou utilizar as informações padrões, até porque é apenas uma informação que nós iremos extrair aí a pool que teve uma média melhor de recompensa por bloco nos últimos 7 dias. Então a nossa vencedora foi a 2Miners solo, ou seja, para mineradores que detêm aí um grande hash rate, né, utilizam a mineração solo da 2Miners. A média da recompensa por bloco minerado, considerando os últimos 7 dias, né, foi 2,95 ETH. Temos outras pools aqui interessantes, F2 Pool, Cruz Pool, algumas chinesas, né? Normalmente a chinesa, o ping é um pouquinho superior às demais. A Spark Pool, por mais que ela seja chinesa, ela tem servidor aí, né, europeu e americano. Cryptex Miner, nunca utilizei essa aqui. Nanopool, Easy to Mine, olha a Flexpool aqui, conseguiu 2,6804 a média de recompensa por bloco minerado dela. A diferença dela para a F2 Pool ali dá quase 0,2 ETH. A Hive-On, temos aqui a Ethermine, a Ethermine 2,68, deu uma diferença ali de 0,03, né, da Ethermine para a Flexpool. A Exil, a 2Miners PPLNS, essa aqui no caso seria trabalhando em pool mesmo, não seria solo. Temos aqui a Crazy Pool e fechou por aí. Eles utilizam como parâmetro as pools que conseguem minerar uma quantidade X de blocos. Lembrando que estes valores aqui, eles são variáveis, né? Então, no dia 24 para o dia 31 já pode ter mudado totalmente. Isso quer dizer que, por exemplo, a Ethermine ela rende menos que a F2 Pool? Não, pessoal. Na verdade, quer dizer que a F2 Pool ela teve mais sorte em encontrar mais blocos e extrair esses blocos de forma mais eficiente, preenchendo com o máximo de transações possíveis. Mas nesta última semana, ela performou melhor do que a Ethermine. Inclusive, a Flexpool ela também performou melhor do que a Ethermine nesta última semana. Galera, então vocês podem ver que a média da recompensa dos blocos das pools de mineração ela é bem parecida, é bem similar. E é isso mesmo, as pools grandes normalmente não variam muito. Às vezes uma pode estar com mais sorte do que a outra. Por isso que eu vou mostrar agora alguns parâmetros que eu utilizo para escolher uma pool estável, uma pool que tenha ganhos consistentes.
O primeiro parâmetro seria a consolidação da pool no mercado. Eu acho importante, pois saberemos que ela não ficará caindo a todo momento. O segundo seria o hash rate. Quanto maior o poder computacional da pool, maior será sua eficiência em achar blocos. Então você será pago com mais frequência no saldo da pool. Mas isso não é um parâmetro exclusivo para escolha. Até porque tem pools com hash rate bem menor e que rendem mais das pools que têm hash rates maiores. Terceiro seria o pagamento mínimo. Isso, na minha opinião, é extremamente importante. O pagamento mínimo ele está ligado diretamente com a frequência que você irá receber. Para quem detém um hash rate mais modesto, pools com payout menor é interessante, principalmente se você vai utilizar ali o valor da mineração a curto prazo. Lembrando que às vezes, além do pagamento mínimo, a pool tem um dia certo para pagar. Pega ali, por exemplo, a Ethermine. No novo formato de pagamento dela, sem utilizar a carteira MetaMask, utilizar a carteira ali da sua exchange normal, ela vai pagar 0,01 ETH no dia 28 de cada mês. Ou seja, isso também tem que ser levado em consideração. Quarto parâmetro seria o ping baixo. O ping está diretamente ligado aos shares que você está compartilhando. Então, se o ping da pool for muito alto, terá muitos shares obsoletos e inválidos, o que acabará prejudicando a sua rentabilidade da mineração. Lembrando que não é só o ping que influencia, a estabilidade da tua internet, a estabilidade do servidor da pool, o programa utilizado para mineração, ou seja, são vários fatores que podem aumentar, né, o índice de Steady Share. Quinto parâmetro seria a taxa da pool e a sua metodologia de pagamento. Eu fiz um vídeo sobre a metodologia de pagamento, vou deixar na descrição. Quanto à taxa, ela varia de pool para pool. Esta taxa nós pagamos por utilizar o serviço da pool da mineração. Então, quanto menor, melhor para o minerador. Contudo, pools que cobram taxas, a tendência delas é ter um comprometimento maior, né, para melhorias da sua pool. Sexto parâmetro seria poder configurar manualmente as taxas da rede a serem pagas, assim evitando o desperdício, por exemplo, de Ethereums, né? Quando as taxas estão ali em valores exorbitantes, ali chegando a 300 GUI, 200 GUI. Sétimo parâmetro seria a eficiência das pools em preencher blocos. Então, quando uma pool não preenche completamente um bloco de transações, ela estaria utilizando ali o poder computacional de quem está na rede em vão. Inclusive, existem algumas campeãs em fazer isso, como a Ethermine, Nanopool, Hive-On, Sparkpool. Oitavo parâmetro seria um suporte atencioso. Galera, vamos dar um exemplo da Binance. Mandei um e-mail lá pedindo uma informação na Binance, até hoje não me retornaram. Ethermine, demoraram muito para me responder. Flexpool, me responderam no mesmo dia. Então, o suporte também deve ser levado em consideração. Nono parâmetro, a pool se mostrar ativa, que mostre suas melhorias nas redes sociais, que os donos tenham visibilidade ou pelo menos mostrem preocupação com a pool e seus mineradores. Assim terá mais credibilidade, né, aquela determinada pool. E o último parâmetro seria o anonimato. Tem algumas pools que você precisa se cadastrar e informar seus dados pessoais para estar utilizando. Então, se você quiser manter o anonimato, isso acaba afetando. Então, esses são os 10 parâmetros que eu achei que são interessantes de verificar quando for escolher uma pool. Ah, e uma coisa que é extremamente importante, você tem que se adequar à pool, conhecer o funcionamento dela, o layout, o dashboard, algo que se torne, digamos, cativante de realizar, né? E eu sei que o pessoal vai perguntar, qual a pool que eu estou utilizando hoje e por quê? Hoje eu utilizo a Flexpool, por vários motivos. É uma pool com hash rate bom, ela é estável, não fica caindo, o ping dela é baixo, então eu não tenho muitos Steady Shares, eu consigo transferir o valor minerado a taxas menores, né? Por exemplo, com essas taxas que estão hoje aí, pagando $1 na transferência, para mim está ótimo, e o suporte deles é eficiente. Mas também temos alguns contras. Por exemplo, ela não tem um aplicativo específico da Flexpool para cuidar aí, né, e monitorar a nossa mineração. Então eu tive que fazer download de um aplicativo de terceiro para cumprir isso. E a sorte dela também varia bastante. Então às vezes demora um pouquinho mais para encontrar um bloco. Bom, a parte 1 do vídeo sobre as pools de mineração foi esta. Eu vou fazer uma segunda parte falando especificamente aí das pools brasileiras. É isso aí, sucesso a todos vocês e tamo junto.